Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar de um tema que as pessoas associam muito à física quântica, que é a lei da atração, que é o tema talvez que tenha deixado popularizado, né, mais a física quântica, porque nós tivemos aí filmes muito bem planejados, é, muito bem trabalhados, que causaram um impacto muito grande nas pessoas. Essa questão da. Na verdade, a lei da atração é algo que já é falado há muito tempo, né? Não é um tema novo, mas recentemente as pessoas começaram a usar a física quântica também para embasar esse tema, e isso aí cria muita curiosidade nas pessoas. Então, vamos ver hoje como que o paradigma quântico fala sobre isso, como que nós podemos entender melhor essa questão dentro de tudo que o paradigma quântico traz. E, como sempre, fique à vontade para participar, para colocar aí a sua pergunta, o seu comentário. Você já tentou aplicar a lei da atração na sua vida? Você teve sucesso? Você não teve? Como é que funcionou isso? E para quem está assistindo a gravação, deixa aí o seu comentário. Mesmo quem está aqui ao vivo, né, o que é falado aqui no chat, nós perdemos. Então, você também pode deixar sua pergunta, seu comentário no vídeo. E como sempre, compartilhe, curta, porque nós dependemos dessa interação de vocês para que esse vídeo seja significativo para o algoritmo, tanto do Instagram quanto do YouTube. Isso vai ajudar bastante que essa mensagem chegue ao maior número de pessoas. Então, meus queridos, vamos ao tema de hoje, né? A lei da atração, ela vai falar uma coisa muito simples, né? A mensagem dela é muito simplificada. Você vai atrair para a tua vida o que você pensa, né? O que você acredita, o que você vibra, né? Em outras palavras. Nós físicos não usamos muito essa questão da vibração, né? Isso é mais uma coisa, é uma linguagem usada mais por outros profissionais, mas é uma linguagem também, é um modo de explicar que talvez fique mais didático, né? Digamos assim, para as pessoas compreenderem. Então, vamos relembrar aqui o que o paradigma quântico fala, né? Uma coisa que eu quero começar pontuando, que é bem importante. Às vezes por exemplo, eu tenho um vídeo aqui no Instagram que eu falo assim, que o título, né, do vídeo é assim, o que a física quântica tem a ver com pensamento positivo. Aí, os meus colegas físicos, né, que estão lá na academia desenvolvendo o trabalho deles, dentro do paradigma do materialismo científico, que é o paradigma que ainda impera dentro do meio acadêmico. Aí esses meus colegas entram no meu perfil e veem esse vídeo, né, e respondem assim: o que a física quântica tem a ver com o pensamento positivo? Nada, não tem nada a ver, né? Isso é a resposta do físico que está lá dentro da academia, trabalhando com a física no enfoque do paradigma do materialismo científico. Daí eu concordo com ele, porque nesse paradigma realmente não tem nada a ver, porque a física quântica é uma teoria ampla, mas nós podemos nos relacionar com ela de várias maneiras diferentes, dentro de vários paradigmas diferentes. Vocês concordam? Porque o paradigma
ele é como um óculos que nós colocamos. Ele vai filtrar tudo que nós vamos receber do mundo. Então, tudo que você olha vai ganhar um significado pelo paradigma que a sua mente está operando. E isso é uma coisa que eu chamo muita atenção de vocês, porque a gente não percebe esse processo. Nós não percebemos que tem um paradigma operando e dando significados a tudo que nós absorvemos do mundo externo, a todos os estímulos que chegam do mundo externo. Mas isso acontece, tá? E aí nós estamos dando significados sem perceber. Esses significados estão vindo de um paradigma que está operando silenciosamente, que na maioria das vezes nós não temos consciência, não sabemos que paradigma é esse, nós simplesmente absorvemos isso da cultura, da sociedade, da mídia, né, do meio no qual nós vivemos. Então, muitas vezes, nós defendemos ideias que nem são nossas. Nós pensamos coisas, surgem conteúdos na nossa mente que nem são nossos pensamentos. Vocês concordam com isso? Então, a primeira coisa que eu bato muito aqui no paradigma quântico é nós trazermos consciência a esses processos inconscientes, condicionados, que nós vamos repetindo no decorrer da nossa vida e vamos criando realidades que não nos interessam, que não trazem a felicidade, a liberdade que nós buscamos, tá? Então, é importante perceber esse paradigma. Então, nesse paradigma do materialismo científico, porque às vezes as pessoas falam comigo, eu queria fazer um mestrado em física quântica também, né? E eu já digo, olha, nem perca seu tempo, porque o mestrado dentro do meio acadêmico, você só vai aprender a fazer cálculos. Você não vai ter essa discussão do sentido da física quântica, que interpretação de mundo é essa que ela traz, que universo é esse que opera pelas leis da probabilidade. Nada disso é discutido, né, no meio acadêmico, muito raramente, salvo assim pequeniníssimas exceções. Então, dentro desse paradigma, não tem sentido falar de física quântica e pensamento positivo, física quântica e meditação, física quântica e consciência, né? Mas isso é um tipo de abordagem. Mas a física quântica, quando nós pegamos lá os princípios da física quântica, né, que ele vai falar da dualidade onda-partícula, do princípio da complementaridade, do princípio da incerteza, da sobreposição quântica. Então, quando do emaranhamento quântico, que vai trazer a comunicação quântica não local. Então, quando nós pegamos todo esse arcabouço de leis e princípios que a física quântica traz, que é uma coisa radicalmente nova, radicalmente diferente da descrição de mundo que o paradigma clássico cartesiano trazia, isso tudo vai também nos levar a um novo paradigma. O que é isso? Uma nova visão do universo, uma nova compreensão do que é a realidade, de qual o nosso papel aqui, de como nós nos relacionamos com os fenômenos do universo, de como nós nos relacionamos com as pessoas à nossa volta. Então, esse que é o ponto, tá? A física quântica, diretamente, é uma teoria baseada em modelos matemáticos. Então, lógico, você não vai ver lá uma equação falando do pensamento, você não vai ter lá uma variável x, y, z
que representa o pensamento positivo, ou que representa a meditação e todas essas coisas que nós linkamos, né, com a física quântica. Mas todo esse conjunto de leis e princípios e postulados e fundamentos básicos da teoria quântica nos leva a um outro paradigma, onde o pensamento, a meditação, a oração, a espiritualidade, a atração, a lei da atração, tudo isso vai ganhar um certo sentido, tá? Então, é bom deixar isso claro. Por que eu tô falando isso? Porque a nossa mente, ela opera nos extremos. Isso é natural. Ou é 8 ou 80, já reparou? Né? Você fala com a pessoa, a pessoa pensa, eu tô querendo aumentar o meu ganho financeiro. Aí você fala, então... Aí a pessoa pensa, eu vou procurar uma maneira de ganhar mais dinheiro. Mas aí ela já pensa, mas aí eu não vou ter tempo para mais nada. Né? Então, a gente está sempre nos extremos. Né? Se eu vou fazer, a gente pensa naquilo de um modo exagerado. Se eu não faço, eu também coloco aquilo de um modo exagerado. Isso é um condicionamento da nossa mente. Os extremos, né? O 8 ou 80. Então, na física quântica, nós caímos nisso também. Ou eu tenho um extremo, que é o materialismo científico, que é aquela física quântica baseada unicamente em modelos matemáticos, que nós usamos única e exclusivamente para criar tecnologia, que é uma coisa muito boa, não estou falando que não seja. Mas tem um outro lado tão precioso quanto, que é nós pensarmos, nós interpretarmos essa visão de mundo que a física quântica traz. E isso faz todo sentido quando nós vamos para o lado da espiritualidade, quando nós olhamos o que os grandes mestres iluminados que já passaram por esse planeta falavam. E isso vai fazer todo sentido com o que a ciência do século XXI fala, que é a física quântica. Porque esse paradigma clássico cartesiano é do século XIX, nós estamos 2 séculos atrasados, tá? Então, para ficar mais claro aqui para vocês, o paradigma clássico cartesiano, ele traz uma ideia de um mundo que existe independente do observador, né? O mundo tá lá e eu tô aqui, que as coisas são todas separadas, né? Que é essa coisa cartesiana de dividir tudo em partes, né? Aí a gente vai lá, estuda uma parte, depois estuda outra parte, mas não consegue passar um fio naquilo, né? Não consegue ter uma visão do todo. É um paradigma que, né, foi baseado, foi muito influenciado, né, por essa ideia de Descartes, de penso, logo existo. Então, um paradigma muito baseado no pensamento, né? Enquanto que nós vemos hoje que o pensamento ele é extremamente limitado, né? Nós temos aí as práticas de mindfulness, né? Onde nós vamos justamente aprender a nos libertar do pensamento, porque é além do pensamento que está a nossa essência e não no próprio pensamento. Então, isso tudo são ideias do paradigma clássico, que o mundo é determinístico, que dada uma condição inicial, eu só tenho um resultado possível. Então, percebe como é um paradigma muito mais limitante. É um paradigma que não nos dá muitas saídas, muitas oportunidades. Já o paradigma clássico, ele vai jogar fora a ideia de que existe um mundo independente do observador. Ele vai dizer que a realidade surge no meu processo de relação. Então, não é o que acontece que define a minha realidade.
é a maneira como eu me relaciono com aquilo. Olha como isso é radicalmente diferente. Aí eu vou trazer de novo aqui a frase do Steve Covey, que é um escritor americano, que ele dizia assim: entre o que acontece comigo e a maneira que eu respondo ao que acontece comigo, existe um espaço. Nesse espaço eu escrevo meu destino. No paradigma quântico não tem isso. No paradigma clássico não tinha isso. Porque no paradigma clássico o que acontece é o que é, né? Só que o que nós nos relacionamos de verdade é com o significado que nós damos aos fenômenos, às situações, às respostas. Só que isso fica invisível no paradigma clássico cartesiano. Já no paradigma quântico, isso fica evidente. Fica evidente, porque o elétron, ele é uma onda ou uma partícula dependendo de como eu me relaciono com ele, do experimento que eu monto. Ele não tem uma natureza que está lá definida de antemão. Tá? Então, esse paradigma quântico, ele vai mostrar que tampouco o mundo, o universo é determinístico. Dada uma condição inicial, eu tenho infinitos futuros possíveis, porque a própria condição inicial é uma somatória de probabilidades, de possibilidades. Não existe aquela matéria que se acreditava no paradigma clássico cartesiano, que vem daquela ideia de átomo lá da antiguidade, dos atomistas gregos, que acreditavam que o átomo era um pedacinho cheio de matéria, né? Quando nós mergulhamos na estrutura atômica, não encontramos nenhuma matéria sólida. Encontramos que 99,99999 12 casas decimais do espaço de um átomo é apenas espaço vazio. Tá? Então, o que tem dentro do átomo? Tem energia, tem vibração. Então, percebe como o paradigma quântico, ele te apresenta um outro universo. Só que, no meio acadêmico, não se olha para isso. Não se abre para isso, né? A preocupação é apenas os modelos matemáticos para que nós possamos construir mais tecnologia, que, na verdade, nós estamos vendo na prática que essas tecnologias não são usadas para o bem da humanidade, né? Elas acabam sendo usadas para o lucro de uma pequena maioria. E a grande mudança de consciência que nós precisamos fica de lado. E a ciência não ocupa o seu papel de também ser um veículo um veículo transformador da nossa consciência, da nossa concepção de universo e do nosso papel dentro dele. Então, isso tudo eu estou explicando para vocês para falar onde entra esse aspecto sutil, esse mundo sutil, porque a física quântica, ela vai descrever um universo sutil, um universo de energia, de frequência, um universo onde a intenção ela tem um papel crucial, onde a resposta que eu dou aos fenômenos é o que vai criar a minha realidade. O emaranhamento quântico ele vai mostrar que existe essa comunicação instantânea que está além de espaço-tempo. Isso é uma ruptura muito grande, porque no paradigma clássico acreditava-se que o espaço-tempo era como um pano de fundo, onde todos os fenômenos aconteciam. Mas o emaranhamento quântico ele mostra que existe essa comunicação não local. Não local quer dizer além de espaço-tempo, que ocorre instantaneamente, quer dizer, o espaço-tempo ele não é mais um limite no nosso universo. Existem fenômenos que misteriosamente estão além de espaço-tempo. Então veja como o paradigma quântico ele ressignifica tudo, ele quebra totalmente
essa ideia rígida, fixa e limitada de universo que o paradigma clássico trazia, tá? E a lei da atração, ela vai dizer o quê? Né? O que eu penso, o que eu vibro, né? Aonde eu coloco o meu foco é o que se manifesta na minha vida. E aí nós vamos tentar dirigir esse processo, né? Então eu quero coisas boas, eu vou cocriar coisas boas, né? Isso funciona, claro, até dentro de uma lógica muito mais complexa, tá? Porque, né, vocês vão ver que para algumas pessoas funciona diretamente, muito rápido, para outras não, tá? Por quê? Porque nós não somos seres desconectados do universo, isso do todo, né? Então isso é uma ideia lá do paradigma clássico, né? Que a gente, por mais que a gente já estude física quântica há algum tempo, de vez em quando nós vamos nos surpreender, assim, nos flagrar apegados ainda às ideias clássicas, né? Então, eu quero cocriar uma coisa para minha vida. Eu quero um carro novo, eu quero, sei lá, qualquer bem material que eu ache que vai me trazer a felicidade, né? Que vai fazer a minha vida ficar melhor e etc. Só que isso, gente, tudo. Se qualquer coisa que acontece na sua vida afeta todo o entorno, você concorda? Porque nós estamos numa rede de interconexão. As coisas não são separadas, tá? E a gente se esquece disso o tempo inteiro. Então, isso que eu quero para minha vida, né? Que eu acho que vai ser o melhor para minha vida, que vai me trazer a felicidade, né? Como que isso vai reverberar nesse todo? Porque não tem como, né? Não tem como, nós não somos um espaço isolado. Então, se isso está alinhado para o bem maior de todos os envolvidos, com certeza isso vai acontecer. E a mágica disso é que, às vezes, você pode pensar assim, poxa, eu queria tanto um carro novo, né? Eu queria tanto tal coisa. Mas e se isso não estiver alinhado para o bem maior de todos os envolvidos? Aí eu vou sair prejudicada, né? Aí eu vou ficar no prejuízo, eu não vou ganhar o que eu queria cocriar, né? Você pode pensar assim. Só que não, essa é a boa notícia. Porque quando não é aquele movimento, ele não é para o bem maior de todos os envolvidos, ele não é para o seu bem maior também. Então, o universo, magicamente, ele tem essa sabedoria. Então, não é que você, puxa, seria maravilhoso para mim, né? Seria maravilhoso, poxa, mas será que eu não vou conseguir porque isso afeta outras pessoas? Não tem isso, gente, né? O universo é holográfico, cada parte contém o todo, né? Cada célula, cada átomo do universo tem informação do todo. Nós estamos no universo do mesmo jeito que o universo está em nós. Então, quando é o melhor para todos os envolvidos, é o melhor para você também. Então, observe na sua vida, né? Quanta coisa você quis e não conquistou, e depois você viu que realmente aquilo não era um caminho interessante, né? Quantas vezes a gente acha que a nossa felicidade está numa direção e, na verdade, ela está numa direção oposta. Então, nós podemos, particularmente, eu prefiro me alinhar, né, com o universo, seguir as sincronicidades, fazer, né, o que nós sabemos que são as causas, evitar as causas de sofrimento, né? O que são as causas de sofrimento? Ações negativas, pensamentos negativos, se identificar com o pensamento, seguir o falso eu, não ter noção, né, do que é a verdadeira natureza, do que é o falso eu. Isso tudo é causa de sofrimento. Nós
andamos no mundo e buscamos a nossa felicidade dentro do nível de consciência que cada um tem. Porque todos queremos ser felizes. Todos. Desde a formiguinha que passou andando aqui até nós, seres humanos. Né? Se você vê um bichinho se movimentando da direita para a esquerda, é porque ele está buscando a felicidade. É porque ele acha que lá tem mais comida, ou que lá o clima está melhor, está mais fresquinho, está mais confortável, né? Só que cada um vai buscar a felicidade dentro do nível de consciência que tem, né? Por mais louco que pareça, mesmo a pessoa que mata, a pessoa que rouba, a pessoa que prejudica, que trai, que puxa o tapete, no fundo disso tudo, ela não quer prejudicar você especificamente. Ela quer a felicidade dela. É que na ignorância dela, no nível de consciência atrasado dela, ela acha que é assim que ela vai alcançar a felicidade. E aí, o que ela ganha com isso? Uma frustração enorme, porque ela não está plantando causas de felicidade. Então, nós buscamos as coisas certas, mas da maneira errada. Óbvio que não vai dar certo. Então, se cada um busca a felicidade dentro do nível de consciência que tem, adianta a gente ficar por aí igual louco buscando a felicidade de modo errado? Não! O que vai adiantar realmente? O que vai trazer resultados? É ampliar o seu nível de consciência. É aumentar o seu nível de consciência. Para que você tenha lucidez. Para fazer as coisas certas para os resultados que você quer. Tá? Então, voltando aqui à cocriação. Onde eu coloco o foco, a energia flui. Isso é fato. Então, se você tem o hábito de reclamar, ai, nossa, eu não paro de ficar doente, semana passada eu tive isso, ontem eu tive aquilo, nossa, gastei um dinheirão com médico, gastei um dinheirão com remédio, e fica falando naquilo, e fica pensando naquilo, mais doença vai aparecer na tua vida. Isso é fato, né? Lei da atração, nesse sentido. Né? Se você fala de problema financeiro, fica só pensando no que tem para pagar, reclamando dos gastos, isso vai se multiplicar na sua vida, com certeza, porque onde eu ponho atenção, a energia flui. Então, troque a reclamação pela gratidão. Por quê? Porque, gente, isso também é um condicionamento da mente. Tem 5 coisas acontecendo na nossa vida, 4 dando errado, 1 dando certo. Aonde que a nossa... Perdão, o contrário. 4 dando certo e 1 dando errada. Para onde que a nossa mente vai? Para uma que está dando errada. A gente tem a capacidade de ignorar as 4 que estão dando certo e ficar focando só naquela que está dando errado. Não é assim que acontece? Por quê? Porque a gente se acha cereja do bolo, né? A gente acha assim... ou as 4 que estão dando certo não é mais do que obrigação do universo, né? Agora, essa que está dando errada é inadmissível. Como que tal coisa pode estar dando errado na minha vida, né? Mas é o contrário. Quanto mais... Nós não somos mais crianças, né? Isso é a identificação com a criança. A criança chora e ganha mamadeira. A criança, né? Por isso que já tem. Quem não chora, não mama. Então, quando a gente é criança, a gente consegue as coisas na base do choro, da reclamação. Mas depois que nós viramos adultos, não é mais assim que funciona, gente. Agora, nós somos os mestres da nossa vida. Agora, nós estamos na direção, no controle. E se a gente continua agindo igual criança, nós vamos ter péssimos resultados. Inclusive a depressão, eu já falei em lives passadas que eu percebo esse traço nas pessoas que sofrem de depressão, que é uma dificuldade muito grande de aceitar a vida como ela é. Elas têm uma idealização de como as coisas deveriam ser e as coisas não são daquele jeito, e aí elas empacam e não veem saída e perdem
a energia e perdem a vontade de viver, né? A energia de andar no mundo. Por quê? Porque é uma falsa crença de que nós sabemos como as coisas deveriam ser. Então coloca isso na sua cabeça. Quando é para o bem maior de todos os envolvidos, é o bem maior para você também. Então o universo sabe o que faz. Você queria A, o universo te deu Z. Em vez de você ficar lá olhando para aquele A que não tem, né? Isso é como olhar para um muro. Olhe para o Z. Ah, quem sabe esse Z aqui não vai ter aqui uma coisa super criativa que eu não tinha nem pensado. E esse Z aqui vai me levar para um lugar muito mais interessante. Então aí vem a aceitação. A aceitação é uma cocriação. Isso é lei da atração também. Porque quando eu aceito, eu me coloco num estado de abundância. Eu não estou brigando com a realidade como ela se apresenta, tá? Então, no ensinamento budista, os mestres falam assim, o samsara, que é esse mundo condicionado, ele é um estado mental. Você pode estar andando pelo mundo e não estar no samsara, e você pode estar dentro de um retiro espiritual e estar no samsara. Porque o samsara não é um mundo físico. O samsara é um estado de mente. E qual é a diferença? Se você anda pelo mundo pensando, o que eu posso ganhar com isso? Né? Querendo tirar vantagem das pessoas, visando sempre o seu ganho pessoal, né? Gente, para e analisa. Como que você está se construindo nesse momento? Se você é uma pessoa que anda por aí, sempre querendo tirar vantagem, sempre querendo ganhar as coisas, sempre pensando no que pode ser melhor para você, você está se construindo como um mendigo, que não tem nada dentro e que precisa ficar catando as coisas de fora. E aí, para as pessoas que gostam desse termo da vibração, nós poderíamos dizer que você está vibrando numa escassez completa, porque é como se você não tivesse nada dentro, nada para dar, você precisa receber, você quer tirar, né? Agora, isso é o samsara. Agora, se você chega num ambiente e pensa, o que eu posso oferecer, como que eu posso ajudar, como Gandhi dizia, seja você a transformação que você quer no mundo. E você quer um mundo de mais paz, mais honestidade, mais amor, mais compaixão, comece você a andar no mundo dessa forma. E aí, quem é você? Uma pessoa riquíssima, uma pessoa cheia de conteúdo positivo. E quando a gente abre essa tampa desse poder, dessa energia positiva dentro de nós, para oferecer, ela jorra de tal forma que ela banha o nosso ser e banha a nossa vida também. Então essa é a verdadeira lei da atração. Essa é a maneira que você vai cocriar. Não é ficar lá, tudo bem, legal fazer um quadro, né? Um quadro dos desejos, bacana, pode fazer, porque como eu disse, se você fica olhando para as contas a pagar, as despesas vão aumentar. Se você fica olhando para a quantidade de coisa boa que você tem, essas coisas boas vão aumentar. Então, é legal fazer um quadro dos desejos, das coisas que você quer. Mas solte, criatura. Solte, né? Faz aquilo, olha para aquilo, mas solte. Isso é a lei do distanciamento. É algo que eu explico detalhadamente no meu curso, no segundo bloco do curso, onde nós fazemos um mergulho profundo nas leis espirituais e na relação delas com a física quântica. Então é preciso a lei do distanciamento, é preciso a lei do mínimo esforço, tá? Porque as 7 leis, elas andam juntas.
Não adianta você aplicar a lei do desejo, a lei da potencialidade pura, mas não aplicar a lei do distanciamento, a lei do mínimo esforço, que é o quê? Saber que o universo tem uma inteligência infinita. E o universo é um grande oceano de amor e compaixão, que ele nos leva sempre às situações, amorosamente ele nos leva às situações que nós precisamos para dar o salto quântico de consciência, para descobrir a nossa verdadeira natureza. Porque nós estamos aprisionados numa ideia de um falso eu, pobre, limitado, escasso. E nós co-construímos uma realidade dessa forma. Então, não busque as coisas certas no lugar errado. Você está buscando as coisas certas. Mas, como eu disse, cada um busca dentro do seu nível de consciência. Se o seu nível de consciência for estreito, Einstein dizia, o universo de cada um é do tamanho do seu saber, do que você conhece. O que você não conhece não existe no seu universo. Então, se o teu nível de consciência é pequenininho e você só conhece aquele paradigma clássico cartesiano do século XIX, você vai estar sempre buscando realizar teus sonhos, encontrar a sua felicidade, a sua liberdade sem culpas da maneira errada. Faz sentido isso para você? Então, não é a técnica que você aplica, não é o jeito que a correria que você arruma. Por isso que nós somos a geração dos cansados. Vocês já viram como as pessoas estão exaustas, sem tempo? Por quê? Porque a gente fica correndo para lá e para cá igual maluco, fazendo tudo errado. Aí a gente acha que tem que correr mais. Não, então é porque eu corri pouco. Então tem que correr mais. Não adianta. Não adianta você querer chegar. Você está em São Paulo e quer chegar no Rio de Janeiro. Aí você pega o mapa que te leva para Curitiba. Não adianta. Você pode ter uma BMW, colocar 170 km por hora, que você não vai chegar ao Rio se o mapa que você tem é o mapa que leva a Curitiba. Pelo contrário, se você está indo na direção errada, se você está indo em direção ao precipício, é melhor você ir de Fusquinha do que de BMW. Pelo menos o Fusquinha vai mais devagar, dá tempo de você ter um insight ali no meio do caminho e mudar a direção, tá? Então, a lei da atração, ela funciona assim, mas num contexto muito mais amplo, muito mais complexo, muito mais verdadeiro, muito mais baseado no bem maior de todos os envolvidos, no amor, na compaixão, na lucidez, porque essa é a essência do universo, essa é a sua essência. Então, não perca tempo com técnicas resumidas, abreviadas, que te prometem resultados fáceis, porque tudo que vale a pena dá trabalho. E é natural, e é bom que seja assim, porque dessa forma nós vamos mais fundo na nossa essência, nós vamos nas raízes. Não adianta só fazer uma maquiagem por cima. Tá bom, gente? Já deu aqui o nosso tempo. Olha, esse tema é longo, mas eu acho que, assim, uma base, né? Assim, a ideia central já foi falada. Mas deixe aí o seu comentário, a sua dúvida. Vamos esclarecer esse assunto, porque você merece uma vida leve, feliz, livre, sem culpas. Lógico, porque essa é a nossa essência. E o paradigma quântico é um meio hábil espetacular para te levar a concluir esse objetivo. Porque a física quântica é a própria ciência do século XXI para falar da espiritualidade.
Ah, que a Aline falou que a professora Lucelena também dá esse exemplo. Exatamente, isso que eu acho lindo, Aline. Porque a sabedoria é uma só, ela não tem receita, não tem como encaixotar a sabedoria. Você vai ver a sabedoria nas diversas áreas, nas diversas linhas de conhecimento. Por isso a necessidade dessa integração, desse olhar holístico e largarmos de uma vez por todas esse paradigma clássico cartesiano que separa e desconecta as coisas. Gratidão, querida, que Deus te abençoe vocês todos também. Um ótimo final de semana e seguimos juntos aqui. Até semana que vem. Beijo.